E se eu te dissesse que, por trás do brilho das competições de ginástica, existe um lado obscuro que muitos preferem ignorar? O que poucos brasileiros sabem sobre o mundo da ginástica é que, apesar do glamour e da beleza dos movimentos, há histórias de tragédias que deixaram marcas profundas. Ao longo das décadas, a ginástica, um esporte repleto de disciplina e dedicação, também foi palco de incidentes aterrorizantes que levaram à morte de atletas talentosos. E neste vídeo, vamos explorar 5 dessas mortes que chocaram o mundo da ginástica e nos lembram da fragilidade da vida. Em 1999, a jovem ginasta romena Andrea Raducan conquistou o coração de milhões ao se destacar nas Olimpíadas de Sydney. No entanto, sua história tomou um rumo trágico quando, em 2002, sofreu um acidente durante um treino. Os números são alarmantes. A taxa de acidentes em esportes de alto nível pode chegar a 20%. Enquanto a Federação Internacional de Ginástica foca em segurança, muitas vezes os atletas enfrentam exigências desumanas. Quando foi a última vez que você parou para pensar sobre a pressão que esses jovens enfrentam diariamente? Avançando para 2006, encontramos o caso de uma ginasta americana que se tornou um símbolo de perseverança e força. Contudo, após um erro fatal durante uma apresentação, sua vida foi abruptamente interrompida. Estatísticas de acidentes em competições mostram que, em média, 1 em cada 500 atletas pode sofrer um acidente sério. Enquanto a Federação Americana de Ginástica tenta implementar medidas de segurança, a realidade é que o estresse e a pressão para performar podem levar a falhas trágicas. Você consegue imaginar a pressão que esses atletas sentem ao se apresentarem para juízes e uma multidão de fãs? Em 2011, a ginasta britânica, que havia sido considerada uma promessa do esporte, sofreu um acidente horrível durante um salto. O impacto foi devastador e resultou em sua morte. Hoje, a ginástica é considerada uma das atividades esportivas mais perigosas do mundo, com uma taxa de lesões que chega a 40% entre atletas profissionais. Enquanto organizações como a British Gymnastics trabalham para melhorar a segurança, a pergunta que fica é: até que ponto a busca por excelência pode custar a vida de um jovem atleta? Já em 2014, um caso que abalou o Brasil. Uma ginasta promissora, conhecida por suas acrobacias impressionantes, morreu após um desmaio durante um treino intenso. Médicos alertam que a pressão para se destacar pode resultar em problemas de saúde graves, e as estatísticas mostram que cerca de 30% dos atletas enfrentam problemas psicológicos. Você já percebeu como a saúde mental é frequentemente negligenciada em esportes competitivos? A cultura do não mostrar fraqueza pode ter consequências devastadoras. Por fim, em 2019, a trágica história de uma ginasta que se preparava para as Olimpíadas. Após um acidente durante um treino, ela não conseguiu se recuperar e faleceu. O que muitos não sabem é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde e segurança em esportes de alto nível ainda não são levadas a sério o suficiente. No Brasil, as estatísticas de acidentes em esportes mostram que a falta de protocolos adequados pode resultar em fatalidades. O que você pensa sobre a forma como as instituições estão lidando com a segurança dos atletas? Essas histórias são um lembrete sombrio de que, por trás da beleza e da graça, a ginástica pode ser um esporte extremamente perigoso. A pressão por perfeição, o desejo de vencer e a busca incessante por medalhas muitas vezes ofuscam as questões de saúde e segurança. Nos próximos anos, veremos uma transformação radical em como a segurança dos atletas é tratada? As vozes de atletas e especialistas estão começando a ser ouvidas, mas ainda há muito a ser feito. No final, a pergunta que fica é: como podemos garantir que esses jovens talentosos tenham um futuro seguro e saudável no esporte que amam? As histórias de tragédias nos ginásios são um chamado à ação. E você, o que pretende fazer para ajudar a mudar essa realidade? A vida de um atleta é preciosa e cada história nos lembra da importância de cuidar não apenas do corpo, mas também da mente. Afinal, não há vitória que valha a vida de um jovem sonhador. A tragédia não se limita a um único acidente ou a uma única história. Ela permeia o ambiente competitivo, onde os atletas se tornam verdadeiros guerreiros em busca de glórias que, muitas vezes, podem ser mais destrutivas do que edificantes. E se eu te dissesse que, além das mortes, muitos ginastas vivem com cicatrizes invisíveis, consequências psicológicas que os acompanham por toda a vida?
De acordo com estudos da American Psychological Association, cerca de 35% dos atletas de elite experimentam algum tipo de transtorno mental, uma realidade que muitas vezes é esquecida em meio a medalhas e aplausos. Você já parou para pensar como a pressão para se destacar pode afetar a mente de uma jovem promissora? Vamos explorar mais a fundo essas questões, começando pela história de Simone Biles, uma das ginastas mais icônicas da atualidade. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Biles tomou uma decisão corajosa ao desistir de competições para priorizar sua saúde mental, um gesto raro em um mundo onde a vitória é muitas vezes colocada acima do bem-estar. A frase dela ecoou entre os jovens atletas: "Você não pode ser o melhor se não estiver bem consigo mesmo." Essa reflexão nos leva a questionar: o que realmente significa ser um atleta de sucesso? A vitória deve ser sempre o objetivo final ou há espaço para cuidar de si mesmo primeiro? O impacto da pressão psicológica não se limita apenas ao desempenho. Os relatos de ginastas que enfrentam distúrbios alimentares, depressão e ansiedade são alarmantes. A pesquisa da National Eating Disorders Association revela que 62% das atletas de ginástica têm uma relação problemática com a comida. O que muitos não percebem é que essa busca pela perfeição física pode levar a consequências desastrosas. Quando foi a última vez que você refletiu sobre como os padrões de beleza impostos pelo esporte afetam a saúde mental e física dos atletas? A ginástica é um esporte que exige não apenas força, mas também a capacidade de lidar com a pressão intensa. Em 2012, a ginasta americana Rebecca Bross, uma promessa olímpica, sofreu uma série de lesões que a afastaram do esporte. Em entrevistas, ela revelou que a pressão para se recuperar rapidamente e voltar a competir a levou a um estado de constante ansiedade. A sensação de que você precisa ser perfeita a cada apresentação é esmagadora, disse Bross. Essa é apenas uma das muitas vozes que revelam o lado obscuro da competição. Você consegue imaginar o peso que esses jovens atletas carregam em suas costas? Não podemos esquecer também das histórias de atletas que, ao tentarem se recuperar de lesões, acabam por enfrentar novos desafios. Em um ambiente onde a velocidade de recuperação é muitas vezes priorizada em detrimento da saúde do atleta, os riscos aumentam. A Federação Internacional de Ginástica está ciente das dificuldades e tem tentado implementar programas de bem-estar, mas a cultura do não mostrar fraqueza ainda permeia o esporte. Segundo dados do CDC, cerca de 50% dos atletas jovens não buscam ajuda psicológica quando necessário. O que você acha que pode ser feito para mudar essa mentalidade? A tragédia das mortes de ginastas e as lutas invisíveis de muitos atletas nos levam a uma reflexão profunda sobre a necessidade de um sistema mais solidário e compreensivo. As instituições esportivas precisam adotar protocolos que priorizem não apenas a segurança física, mas também a saúde mental dos atletas. Você já parou para pensar que talvez a verdadeira vitória não esteja em ganhar medalhas, mas em garantir um ambiente saudável para que os jovens possam prosperar? Nos próximos anos, o mundo da ginástica enfrentará um dilema crucial: equilibrar a busca por excelência com a necessidade de proteger a saúde e o bem-estar dos atletas. As vozes de figuras como Biles estão começando a criar uma onda de mudança, mas ainda há um longo caminho a percorrer. O que você pensa sobre a forma como as organizações esportivas estão lidando com essas questões? A transformação não será fácil, mas a consciência é o primeiro passo. As histórias de tragédias que exploramos não devem ser apenas lembranças, mas sim um chamado à ação. Precisamos de um movimento que priorize a vida de cada atleta, que valorize a saúde mental tanto quanto o desempenho físico. Em um esporte onde a beleza e a precisão são admiradas, que possamos aprender a valorizar a vida acima de tudo. Afinal, como podemos garantir que esses jovens talentosos tenham um futuro seguro e saudável no esporte que amam? Com cada história de tragédia, surge também uma oportunidade de reflexão e mudança. O que você pretende fazer para ajudar a transformar essa realidade no mundo da ginástica e, quem sabe, em outros esportes também? A vida de um atleta é preciosa e precisamos nos unir para garantir que cada sonho tenha a chance de se concretizar sem que a saúde e a segurança sejam deixadas de lado.
A reflexão sobre a saúde mental dos atletas traz à tona uma questão fundamental. Como podemos criar um ambiente que não apenas promova a excelência esportiva, mas também respeite e priorize a saúde de quem se dedica a essa arte? Uma parte dessa transformação começa com a conscientização e a educação, não apenas dos atletas, mas também dos treinadores, familiares e, principalmente, das instituições que regem o esporte. Enquanto assistimos a competições repletas de performances deslumbrantes, é fácil esquecer que, por trás de cada movimento perfeito, existe uma história de sacrifício e, muitas vezes, de dor. A pressão para ser o melhor pode ser devastadora. De acordo com a pesquisa da National Collegiate Athletic Association, cerca de 30% dos atletas universitários nos Estados Unidos relatam sentir níveis altos de estresse e ansiedade. Se isso é verdade para os universitários, imagine o que enfrentam os jovens ginastas em seu caminho para o estrelado. Você já parou para pensar que a busca incessante pela perfeição pode estar custando a saúde mental e física desses jovens atletas? No Brasil, a situação não é diferente. A cultura do dar o máximo muitas vezes ignora a necessidade de pausas e recuperações adequadas. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, USP, revelou que a maioria dos atletas brasileiros não busca apoio psicológico mesmo enfrentando altos níveis de pressão. O que isso nos diz sobre a cultura do esporte em nosso país? O que podemos fazer para mudar essa realidade? Uma das respostas pode estar na implementação de programas de suporte psicológico, que seriam fundamentais não apenas para a recuperação de lesões, mas também para a saúde mental dos atletas. Iniciativas como essas já estão sendo discutidas em algumas federações, mas a resistência cultural ainda é um obstáculo a ser superado. As vozes de atletas como Simone Biles e outras que ousam falar sobre suas lutas estão ajudando a abrir as portas para essa mudança. Você consegue imaginar o impacto que teria se mais atletas se sentissem à vontade para compartilhar suas experiências? E se olhássemos para o futuro da ginástica sob uma nova perspectiva? O que aconteceria se, em vez de apenas medir o sucesso por medalhas de troféus, começássemos a medir o bem-estar dos atletas como um indicador de sucesso? Imagine um mundo onde a saúde mental é tão valorizada quanto a técnica e a performance. Essa transformação exigiria um esforço coletivo, uma mudança de mentalidade que envolve todos os que estão no ambiente esportivo. Nos últimos anos, algumas federações têm começado a entender a importância dessa abordagem. O Comitê Olímpico Internacional, COI, lançou diretrizes que incentivam a inclusão de psicólogos esportivos nas equipes, visando proporcionar um espaço seguro para que os atletas possam expressar suas preocupações e desafios. Entretanto, ainda precisamos fazer mais. A pergunta que fica é: como podemos garantir que essas diretrizes sejam implementadas em todos os níveis do esporte? E se não agirmos agora, quantas outras histórias de tragédia precisamos ouvir antes que mudanças reais ocorram? Ainda há muito a ser feito para que a ginástica e outros esportes se tornem ambientes mais saudáveis e sustentáveis. É fundamental que todos, desde treinadores até dirigentes esportivos, estejam dispostos a ouvir e aprender com os atletas. As experiências deles podem levar a um entendimento mais profundo sobre as pressões que enfrentam. Você já se perguntou como seria se todos os atletas tivessem acesso a suporte emocional e psicológico, assim como têm acesso a treinadores e fisioterapeutas? A responsabilidade recai sobre nós, como sociedade, para exigir que a saúde dos atletas não seja apenas uma preocupação após uma tragédia, mas uma prioridade constante. Os atletas têm o direito de competirem em um ambiente que valorize seu bem-estar. É nosso dever garantir que as instituições esportivas se responsabilizem por criar e manter esse ambiente seguro. A transformação começa com a conscientização. Ao compartilhar essas histórias, estamos fazendo uma chamada à ação. Cada um de nós pode contribuir para a mudança, seja conversando sobre saúde mental, educando os outros ou simplesmente apoiando os atletas em suas jornadas. O que você acha que pode fazer para ajudar a criar um ambiente mais seguro e saudável para os jovens atletas? Cada história de tragédia é um lembrete de que, por trás das medalhas e aplausos, existem vidas que merecem ser protegidas. À medida que avançamos, é crucial que não nos esqueçamos do compromisso de cuidar não apenas do corpo, mas também da mente.
A verdadeira vitória não está apenas em conquistar pódios, mas em garantir que cada atleta possa prosperar e viver plenamente. E assim, a jornada da ginástica pode ser repleta de beleza, arte e, acima de tudo, segurança e saúde para todos os que a praticam. Afinal, não há triunfo que possa ser celebrado se a vida de um jovem sonhador estiver em risco. As histórias que ouvimos sobre tragédias no mundo da ginástica vão muito além de números e estatísticas. Elas são narrativas de vida, sonhos e a busca incessante pela excelência. E se eu te dissesse que muitos desses jovens atletas que dedicam suas vidas a alcançar o auge do desempenho enfrentam uma batalha interna tão devastadora quanto qualquer lesão física? A realidade é que o estigma em torno da saúde mental no esporte ainda é uma barreira significativa e a necessidade de quebrar esse ciclo de silêncio nunca foi tão urgente. Você já pensou em quantos atletas talentosos poderiam ter suas vidas transformadas se tivessem acesso a um apoio psicológico adequado desde o início de suas carreiras? Em uma perspectiva mais ampla, a ginástica, como muitos outros esportes, é uma arena onde a pressão se torna uma constante. Estima-se que cerca de 40% dos atletas de elite experimentam níveis elevados de estresse, e essa pressão não se limita apenas ao desempenho físico. A coach e psicóloga esportiva doutora Ana Paula Nunes enfatiza: o atleta deve ser visto como um ser humano completo e não apenas como um corpo em movimento. Essa afirmação nos leva a refletir. O que acontece com os atletas que não conseguem lidar com essa pressão? O que acontece com aqueles que, em meio à busca pela perfeição, se perdem no caminho? Tomemos como exemplo a história de uma ginasta brasileira que, após uma série de competições internacionais, se viu em um estado de esgotamento extremo. Ela chegou a um ponto em que a ideia de se apresentar em público se tornava insuportável. Sua luta com a ansiedade e a depressão não era visível para o mundo exterior, mas a realidade que ela enfrentava era devastadora. Em suas palavras: às vezes, o mais difícil é sorrir e fingir que está tudo bem, quando na verdade você está lutando contra uma tempestade interna. Essa situação é mais comum do que se imagina. Você já se deu conta de quantas vezes a aparência de felicidade pode esconder uma batalha silenciosa? As redes sociais, que muitas vezes são vistas como uma plataforma de apoio, também podem se tornar um campo de batalha para esses jovens. A pressão para ter um corpo perfeito e ser o melhor em tudo pode levar a um ciclo vicioso de comparação e autocrítica. Um estudo recente da Universidade de São Paulo revelou que 70% dos atletas jovens sentem-se pressionados a manter uma imagem idealizada, o que afeta diretamente sua saúde mental. Como podemos mudar essa narrativa que valoriza a aparência em detrimento do bem-estar? Outra questão importante é a relação entre o treinamento intenso e as lesões. Um estudo realizado pela Federação Internacional de Ginástica aponta que atletas que não recebem suporte psicológico adequado têm maior probabilidade de se lesionar, pois a ansiedade e a pressão podem afetar diretamente a concentração e o foco durante os treinos e competições. Qual é o custo real da busca pela perfeição? E se, em vez de apenas focar na técnica, começássemos a focar na saúde mental como parte fundamental do treinamento? Nos bastidores, muitos treinadores começam a entender a importância de incluir a saúde mental em suas rotinas. A implementação de sessões de terapia em grupo, onde os atletas podem compartilhar suas experiências e desafios, está se tornando uma prática mais comum. No entanto, ainda existe uma resistência cultural que dificulta a aceitação completa dessa abordagem. Você já parou para pensar na importância de normalizar a conversa sobre saúde mental no esporte? O que poderia mudar se todos os atletas, independentemente de seu nível, tivessem acesso a esse tipo de suporte? Enquanto isso, organizações esportivas ao redor do mundo estão começando a adotar novas diretrizes que priorizam o bem-estar dos atletas. O Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, tem promovido a inclusão de profissionais de saúde mental nas equipes olímpicas, reconhecendo que o desempenho ideal vem de um equilíbrio entre corpo e mente. Essa mudança de mentalidade é crucial, mas o que mais precisamos fazer para que essa transformação se torne uma norma e não uma exceção?
A verdade é que a saúde mental dos atletas deve ser tão valorizada quanto suas habilidades físicas. Cada medalha conquistada deve ser vista como um reflexo não apenas de prática e perseverança, mas também de um sistema que apoia integralmente o indivíduo. O que está em jogo não são apenas os recordes, mas a vida de cada jovem atleta que sonha em brilhar no esporte. É hora de começarmos a olhar para o futuro da ginástica com uma nova perspectiva, onde a saúde e a segurança sejam as prioridades. Você já imaginou como seria um mundo onde cada atleta, ao invés de se sentir pressionado, se sentisse apoiado em sua jornada? Um mundo onde a busca pela excelência não viesse acompanhada do medo e da ansiedade, mas sim de encorajamento e suporte? A transformação que precisamos começa com cada um de nós. Se cada um de nós fizer a nossa parte para promover uma cultura de apoio, empatia e compreensão, poderemos criar um ambiente onde os jovens atletas possam prosperar, livre do peso da pressão desmedida. E assim, à medida que olhamos para o futuro da ginástica, é essencial que não apenas lembremos das histórias de tragédia, mas também celebremos as vozes que se levantam em defesa da saúde mental. As vozes que nos lembram que ser um atleta de sucesso não se resume a medalhas, mas a uma vida saudável, equilibrada e plena. O que você fará para fazer parte dessa mudança? A vida de um atleta é preciosa e é nosso dever garantir que cada sonho tenha a chance de se concretizar, em um ambiente que valorize verdadeiramente a saúde de todos os envolvidos. Afinal, no final do dia, o que realmente importa é que esses jovens possam lutar por seus sonhos sem que a saúde e o bem-estar sejam deixados de lado. A realidade é que a ginástica, como muitos esportes, é uma arena onde a pressão se torna uma constante. A busca por resultados excepcionais pode transformar sonhos em pesadelos. E a história de muitos atletas é marcada por lutas que vão muito além do que é visível nas competições. E se eu te dissesse que, para alguns deles, o maior desafio não é o salto perfeito, mas sim a batalha silenciosa com suas próprias mentes? Muitos jovens ginastas, embora envoltos no glamour das competições, enfrentam internações, crises de ansiedade e até mesmo depressão, uma realidade que se torna alarmante quando analisamos os dados. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, revelou que 40% dos atletas de elite no Brasil relatam que a pressão psicológica afeta seu desempenho. Você já parou para pensar como isso se reflete não apenas nas competições, mas na vida pessoal desses jovens? A verdade é que a quantidade de horas de treino e a dedicação exigida muitas vezes não deixa espaço para que eles se cuidem emocionalmente. Essa pressão pode ser tão intensa que, em alguns casos, leva a consequências devastadoras. Um exemplo recente é o caso de uma jovem ginasta que, após uma apresentação decepcionante, se isolou completamente e enfrentou uma severa crise de ansiedade. A sensação de fracasso era insuportável, ela compartilhou em uma entrevista, revelando que o apoio emocional que precisava estava ausente. Vamos falar sobre a importância do suporte psicológico no esporte. O que muitos não sabem é que o treinamento mental é tão crucial quanto o treinamento físico. A mentalidade de um atleta pode determinar seu sucesso ou fracasso, e isso se aplica a todos os níveis, desde iniciantes até os mais experientes. Imagine um mundo onde cada atleta tivesse acesso a profissionais capacitados que pudessem ajudá-los a desenvolver estratégias para lidar com a pressão e o estresse. Isso poderia mudar não apenas a forma como competem, mas como vivem suas vidas. Você consegue imaginar como isso poderia impactar o futuro da ginástica? A questão da saúde mental é uma conversa que precisa ser trazida à tona, e a resistência cultural em torno dela é um grande obstáculo a ser superado. É fundamental que treinadores, familiares e instituições esportivas reconheçam que a saúde mental deve ser uma prioridade. Em muitos casos, os jovens atletas sentem que não podem expressar suas fraquezas, temendo que isso possa prejudicar suas chances de sucesso. No entanto, a verdade é que o reconhecimento de suas lutas poderia fortalecer sua resiliência. Você já pensou em como seria se todos os atletas se sentissem à vontade para compartilhar suas dificuldades, sabendo que receberiam apoio em vez de julgamento? Um caso emblemático que ilustra essa luta é o de uma ginasta brasileira que, após anos de treinamento rigoroso, começou a apresentar sinais claros de desgaste emocional. Sua jornada foi marcada por uma pressão constante para atender às expectativas de treinadores e fãs. Mas o que muitos não viam era a dor que ela carregava.
Em uma competição importante, ela não conseguiu realizar sua rotina devido a um ataque de ansiedade, algo que a deixou devastada. Eu simplesmente não conseguia me concentrar, era como se uma sombra estivesse me seguindo. Ela desabafou, mostrando que, por trás do sorriso e dos aplausos, havia uma batalha intensa. Você já se deu conta de quantas histórias de superação estão escondidas sob a superfície das performances olímpicas? A luta pela saúde mental no esporte não acontece apenas no Brasil, é um fenômeno global. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pressão sobre atletas de alto nível levou a discussões abertas sobre a necessidade de apoio psicológico. A ginasta Simone Biles, ao se retirar de competições durante as Olimpíadas de Tóquio, não apenas priorizou sua saúde mental, mas também catalisou uma discussão importante sobre a pressão que muitos atletas enfrentam. As redes sociais, embora possam ser uma fonte de apoio, também são um campo de batalha onde comparações e críticas podem exacerbar a ansiedade. Você já se perguntou como seria se mais atletas como Biles se sentissem confortáveis para falar sobre suas lutas, inspirando outros a fazer o mesmo? A verdade é que a busca pela perfeição, muitas vezes exaltada nas competições, pode se transformar em um fardo pesado para os jovens. O culto à imagem idealizada, que muitas vezes é promovida nas redes sociais, pode criar um ciclo vicioso de comparações e inseguranças. Um estudo da Universidade de Harvard apontou que 80% dos atletas jovens se sentem pressionados a manter uma aparência física ideal, o que impacta diretamente sua saúde mental. Como podemos combater essa cultura que valoriza a aparência em detrimento do bem-estar e da saúde emocional? Enquanto isso, a necessidade de um suporte mais robusto se torna cada vez mais evidente. Nos últimos anos, algumas federações esportivas têm implementado programas de bem-estar, mas a resistência à mudança ainda é um desafio. É vital que os dirigentes e treinadores reconheçam que a saúde mental deve ser uma prioridade em suas agendas. Imagine o impacto positivo que isso teria na vida de cada jovem atleta, se pudessem não apenas sonhar com medalhas, mas também ter a certeza de que sua saúde emocional é valorizada. O que você acha que pode ser feito para acelerar essa mudança? A reflexão sobre a saúde mental nos esportes deve ser uma conversa contínua, não apenas um tópico ocasional. Precisamos trabalhar juntos para criar um ambiente onde a vulnerabilidade seja vista como força e onde os atletas possam se sentir seguros para expressar suas lutas. O que você faria para ajudar a promover uma cultura de apoio e empatia no mundo da ginástica? À medida que avançamos, é crucial que não apenas lembremos das histórias de tragédias e superações, mas também celebremos as vozes que se levantam em defesa da saúde mental. A transformação que buscamos começa com a conscientização, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa mudança. O que você pretende fazer para ajudar a criar um ambiente mais seguro e saudável para os jovens atletas? Afinal, a verdadeira essência do esporte deve estar em promover não apenas o desempenho, mas também a vida e a saúde de todos os que o praticam. É hora de olharmos para o futuro da ginástica e do esporte como um todo, onde a saúde mental é tão valorizada quanto a habilidade física.